Olá pessoal, eu sou a Camila e eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo de Uberaba. E hoje vamos dar continuidade no nosso projeto de matemática básica com o assunto de simetria. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, pode enviar para a gente no e-mail que vai estar disponível no final dessa aula ou deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Primeiro, nós vamos começar com as respostas dos exercícios sobre divisão em partes iguais. Exercício 1. Júlia decidiu vender caixas com doces para arrecadar dinheiro e poder viajar nas férias. Ela comprou 12 caixas e, com os ingredientes, produziu 50 brigadeiros, 30 beijinhos, 30 cajuzinhos e 40 bem-casados. De acordo com a produção de Júlia, quantos doces ela deve colocar em cada caixa para serem vendidos? Bom, primeiro nós temos que ver quantos doces ela tem no total. Então, a gente vai somar os 50 brigadeiros, mais os 30 beijinhos, os 30 cajuzinhos e os 40 bem-casados. A gente vai perceber que ela tem 150 doces para distribuir nessas 12 caixas. Então, agora a gente vai realizar a divisão, né? E a gente quer encontrar partes iguais. E a gente vai dividir os 150 doces pelas 12 caixas. Primeiro, a gente vai fazer 1 vezes 12, que é igual a 12, e vamos subtrair pelo primeiro usando só o 15, né? E vai ter um resto de 3. A gente vai abaixar esse zero e agora a gente vai fazer a divisão de 30 por 12. A gente sabe que 12 vezes 2 é 24 e vai ter um resto de 6. Então, 12 é o nosso divisor, 12 também vai ser o nosso quociente e a gente vai ter um resto nessa divisão que é de 6 doces. Então, a gente conclui que a cada caixa deve ter 12 doces para serem divididos em partes iguais e 6 docinhos vão sobrar fora da caixa. Exercício 2. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos. Sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas, quantas equipes o professor conseguiu formar? Bom, então aqui nós vamos dividir os 96 alunos em grupos, né, de 6 pessoas. Então, a gente sabe que 6 vezes 1 é 6, a gente vai subtrair do 9, que vai ser 3, e a gente vai descer o 6. Então, vai ser 36 dividido por 6, e a gente sabe que 6 vezes 6 é 24, e nós vamos ter um resto de 6. Então, nós temos que o 6 é o nosso divisor, 16 é o nosso quociente, e nós vamos ter o resto 6. Então, a nossa resposta é que o professor vai conseguir dividir essa turma em 16 equipes. Exercício 3. Em um cinema, as fileiras foram distribuídas conforme as letras do alfabeto, da letra A até a letra I. Sabendo que a sala de cinema possui 126 poltronas, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? O primeiro passo é encontrar qual o número correspondente à letra I. Então, a gente vai contar, né, quantos números a gente tem do A até o I. Bom, a gente descobriu, né, que a letra I vale 9, então a gente vai dividir o 126 pelo 9. Então, a gente sabe que 9 vezes 1 é 9, a gente vai subtrair do 12, vai restar 36, e a gente sabe que 9 vezes 4 é 36, e a nossa divisão deu exata e não teve resto. O 9 é nosso divisor, 14 é nosso quociente, e um resto zero. Então, a resposta é 14 poltronas. Agora, falando sobre a simetria. Algo simétrico é quando pode ser dividido em duas partes iguais, ou seja, tem simetria. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na arte e até em nosso cotidiano ou na natureza. Aqui nós temos um exemplo, né? E quando ele fala de dividir em duas partes iguais, ele está falando dessa linha imaginária que a gente traça sobre um objeto. E se a gente perceber que tanto o lado direito quanto o lado esquerdo são exatamente iguais, quer dizer que essa figura é simétrica. Aqui a gente tem o exemplo do coração, das figuras geométricas, da borboleta, e percebam que todas, quando traçada essa linha imaginária, possuem o lado direito e o lado esquerdo igual. Agora a gente vai ver os tipos de simetria. A simetria reflexiva. Nesse tipo de simetria, uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as duas partes fiquem exatamente iguais, como se uma fosse o reflexo da outra.
A simetria reflexiva pode ser considerada como simetria perfeita. E aqui nós temos um exemplo, né, essa imagem do elefante, e a gente percebe que tem esse risco no meio, e as duas partes, o lado direito e o lado esquerdo, são exatamente iguais. Agora, a simetria bilateral. É conhecida também como simetria real. O eixo central divide o elemento, ou o corpo, em duas partes iguais. É o tipo de simetria usada na biologia para classificar os seres vivos, por exemplo, nós, os seres humanos. Aqui a gente vai ter o nosso exemplo, que é o exemplo da borboleta. Quando a gente traça esse eixo central, a gente observa que os dois lados são exatamente iguais. Agora, a simetria radial. Nessa classificação, todas as retas passam através do ser vivo, que é dividida em várias partes distribuídas em torno do eixo longitudinal. A estrela marinha é um exemplo de ser vivo com simetria radial. Então, aqui nós temos a imagem da nossa estrela marinha, e aqui vocês percebam que dá para a gente traçar vários eixos. Se a gente traça esse eixo, as duas partes são exatamente iguais. Mas a gente também pode traçar esse eixo e as partes vão continuar sendo iguais. E aqui outro eixo, outro eixo, outro eixo. É isso que ele quer dizer quando ele fala sobre eixo longitudinal. Agora, a simetria rotacional, também chamada de simetria central, acontece se, ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela fica exatamente como na posição original, ou seja, a aparência do objeto não muda mesmo depois da rotação. Aqui o exemplo 4, que nós temos essa estrela, né, de 4 pontas, e a gente tem que lembrar que esse centro sempre vai estar fixado. Então, aqui nós vamos girar essa estrela em 90 graus. Quando a gente girar, ela vai continuar exatamente igual, nem vai parecer que a gente girou, não é mesmo? Aqui a gente vai girar em 180 graus, a gente vai pegar essa ponta da estrela e colocar ela aqui embaixo. A estrela vai continuar igual. Aqui, né, nós vamos girar ela 270 graus e aqui 360 graus, um giro completo. E em todas essas posições, a estrela aparentou estar na mesma posição, então essa é a nossa simetria rotacional. Agora os exercícios para casa. Exercício 1. Quantos eixos de simetria existem nessa flor de gerânio? Bom, aqui nós temos que lembrar os tipos, né, de simetria, porque ela se assemelha muito a um tipo de simetria que eu acabei de explicar. E aqui vocês vão desenhar, né, os eixos e imaginar quantos eixos tem, contar quantos eixos tem. Exercício 2. Assinale com o X apenas as figuras simétricas. Bom, então aqui nós vamos desenhar, né, esses eixos imaginários para a gente observar quais figuras são simétricas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Esse é o e-mail para o envio de dúvidas e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até a próxima!